Já. E salve, salve galerinha do nosso querido Tapetinho Podcast, Ronaldo iniciando mais um vídeo nesse canal espetacular, galera. E hoje estamos com um convidado especial, né não, Tulhão? É isso aí, turma. Salve, salve todo mundo. Para quem não me conhece, Túlio Tavares e Ronaldo Gonçalves na área. Hoje vamos apresentar para todos vocês o mais esperado e ilustre, como nosso Ronaldão falou, Júlio Dantas, nosso árbitro. Hoje é o top 1, top 1. Hoje a gente vai perguntar para ele sobre a sua trajetória, aonde ele iniciou dentro da arbitragem. Para quem não sabe, o Julião é árbitro, cara. É árbitro. A gente tem que ressaltar, não é juiz. Não é juiz. Juiz é quem trabalha no fórum, né, gente? É árbitro, é árbitro. Árbitro de futebol. Então a gente vai trabalhar hoje um pouco mais técnico, né? Com a imagem um pouco mais técnica. Auxiliar 1, auxiliar 2, bandeira. Então, turma, é só resenha, porque hoje a gente está com um cara que é direto do esporte, dentro do esporte. Ele já vivenciou futebol, já tentou sua carreira para ser jogador de futebol, como todos nós já tentamos. Tentou ser campeão, seguir na sua vida de carreira, presidente de time, o que eu vivo hoje, eu sei que não é fácil, né? Então a gente vai fazer uma grande revelação, Ele já foi dono e fundador de uma grande equipe dentro do Amador de Itumbiara. Então a gente vai revelar para vocês no decorrer do nosso bate-papo, turma. Então depois a gente vai falar sobre o que ele trabalha, ganha o seu pão de cada dia, mas também lá dentro do amador, da arbitragem, ele também ganha. Então assim, todo mundo sai ganhando. Não é isso aí, Ronaldão? Galera, e ó, antes do Júlio dar a palavra dele, não se esqueçam de ativar o sininho de notificação, se inscrever no canal, mandar para todo mundo, patrocinadores, Tavares Soccer, olha só para vocês verem que lindo, GRV Construtora. E hoje o Júlio está aqui conosco, apresentando o trabalho dele como árbitro de futebol, né não, Julião? Sim, sim. Então, Túlio, nada mais, nada menos que vamos fazer a primeira pergunta para o Júlio, a pergunta mais sagrada, galera. Como que você iniciou no esporte? Então, pessoal, é o seguinte, como todos nós brasileiros, né, sonhador, a primeira coisa foi tentar ser jogador de futebol, né? Passei por algumas escolinhas, o Rei Pelé, o SESI, fizemos alguns testes, avaliação, a gente chegou aí pra fora, fazer teste, infelizmente não deu, né? Porque a gente sabe que isso é 1 em 1 milhão, né? Aquela dificuldade que a gente passa. Né, Exatamente. As condições também não eram boas, né? Aí a gente resolveu trabalhar, entrar no mercado de trabalho, né? E é a profissão que eu tô até hoje, certo? Então, galera, o Júlio, ele é que nem nós, fomos igual eu, o Túlio, todo mundo foi. Tentou ser um jogador de futebol. Né, não, Túlio? Então, tipo assim, galera, ele é um sonhador de todos os dias. Exatamente. Então, hoje vocês vão ver o quê? Que a trajetória do Júlio no esporte é top de linha. Foi até chegar como árbitro, que nem o Túlio falou, como árbitro de futebol. E assim, turma, a galera tá acelerada. O povo quer ir embora rápido. A galera quer ir embora rápido, cara. Aí o Tom quer viajar amanhã, o Júlio tem seus compromissos, o Ronaldão tem seus compromissos, minha esposa tá esperando em casa, a esposa do Ronaldão tá esperando em casa, o Julião tem os seus compromissos aí, né? Treino é treino, jogo é jogo. Então assim, turma, não se esqueça, inscreva-se no canal, ativa o sininho, curte, compartilha com a turma do trabalho, com os amigos, com os familiares. Então assim, turma, hoje a gente, aquele grande bate-papo, que nem eu comentei lá no Instagram, é um amigo, né, que a gente tem um grande respeito. De início é um respeito, porque é um árbitro que tem uma trajetória grandemente dentro do amador. É um árbitro que não apita só em Itumbiara, em região também. Então ele tem um grande respeito por nós jogadores, né? Aquela Posso dizer, bagagem. né? Ele tem uma bagagem, um respeito, que é o Júlio, mais conhecido como
Pichico. Então a gente falando da sua trajetória, o Pichico, mais conhecido no meio futebolístico, o apelido dele é Pichico, mais conhecido, Júlio Dantas, apelido Pichico. Então assim, ele tentou a sua carreira dentro do futebol, ser um jogador de futebol. Tentou em qual time, Julião? A gente teve passagem pelo Ribeirão Preto, Botafogo de Ribeirão Preto, Comercial, aí ficamos lá mais ou menos uma semana fazendo teste, acabou não dando certo e a gente voltou. Isso você tinha qual idade? Na faixa de mais ou menos 14 anos, mais ou menos, 14, 15 anos. Hoje, atualmente, tá com quantos anos? 32. 31 não, tá novo, velho. Tá Novão, Tem hein? atletas hoje com a sua idade que tá Exatamente. atuando no futebol brasileiro. Exatamente, inclusive da época que eu jogava, inclusive. Tem uma Sim. safra aí muito conhecida, jogando em grandes equipes aqui do futebol, que é da minha época, né? Na época você gostava de jogar em qual posição? Rapaz, todas as equipes que eu passei eu era camisa 10. Que isso, hein, galera? Estilo tamo junto. Eu vou falar pra vocês aqui. É que eu sei que eu vou falar e falar, mano. Camisa 10 nato, colocava a bola no chão e distribuía o jogo. Exatamente, depois eu vou mostrar as fotos pra vocês aqui. Que Vocês vão ver, isso, toda equipe foi galera. camisa 10. E depois, no decorrer da sua caminhada, você veio a conhecer, né? Qual tempo que você conheceu diretamente o ramo da arbitragem, o seu trabalho hoje? Para quem não sabe, o Julião é farmacêutico, Sim, sim. né? E trabalha com vocês, ele trabalha com todo mundo, né? Então ele exatamente. trabalha com o público diretamente, tanto no lazer, que a gente joga o final de semana, Exato. que é o nosso futebol, o nosso lazer, trabalha com as pessoas, com o atleta também que se lesiona ali, aplicar alguma injeção, sim, procura bastante. buscar algum medicamento. Então, pessoal, para quem precisa do medicamento, é só procurar lá. Qual que é a farmácia, João? É a Rede União Farma. Top! Então, assim, gente, o mais legal de tudo, gente não, turma, porque a gente tá falando com vocês. Pessoal, vamos começar a ter mais esse entretenimento. Estamos sentindo falta de vocês. Pode ir. Manda lá nos comentários. Manda lá no Instagram, no direct do Instagram, tudo mais. E o Fala aqui, ó, pra primordial, nós. o primordial, O feedback, né? o feedback, mas o primordial, estamos precisando de patrocinadores. Isso aí, galera. Quem quiser patrocinar podcast Tapetinho, é só chamar no Instagram. Então, assim, estamos precisando. Deixar a sua marca aqui, ó, bem visível, está bem Hoje temos representada. essa. Hoje temos essa. Amanhã pode ser a sua. E assim, turma, voltando aqui pro Julião, porque o tapete vermelho é pra ele, cara. É ele. Hoje ele é o cara. Então assim, Julião, voltando ao nosso assunto, você iniciou ali dentro da farmácia a arbitragem. Depois que você tentou a sua carreira dentro do futebol, que você, né, teve que seguir sua vida, trabalhar, ganhar o seu dinheiro, o pão de cada dia, você iniciou em qual que foi o primeiro ramo? Foi a arbitragem ou dentro da farmácia? Não, foi a farmácia. A farmácia foi o primeiro de tudo, assim. De tudo. Depois do futebol, né? Passou aquela certa idade, foi a farmácia. Com 16 para 17 anos eu já entrei na farmácia. Aí de lá eu sigo até hoje na farmácia. Aí sim, depois veio a história do CRB. Bacana, vamos chegar, vamos. Isso, é que nem eu falei, isso que a gente queria chegar lá. Igual o Júlio. Mas já antes foi. de chegar lá, vamos por partes. Não, vamos por partes. Vamos porque segurar porque esse essa pergunta vai ser a próxima. é que nem nós fala, essa pergunta é a topa nós já ingressar onde a gente quer. Por quê? Porque o Júlio já foi jogador, não deu certo, teve que vir para a farmácia, um resumo para vocês, teve que vir para a farmácia, trabalhar. Aí aonde que você chegou para fundar seu clube de futebol? Você falou, não, agora eu quero montar meu time. Sim, sim. Foi no final de 2015, no início de 2016, a gente resolveu, eu com um grande amigo meu, quero falar dele aqui inclusive, é o fundador, nós dois somos fundador do CRB, para quem não sabe, isso. CRB Esporte. Primeiro foi eu, aí eu chamei ele para unir, certo? O nome dele é Thiago Fernandes, quero mandar um abraço para ele aí, hoje ele tá morando lá em Silvânia, rapaz muito bom, muito meu amigo mesmo. E a gente iniciou o CRB lá em 2015, eu até tava puxando os arquivos aqui, a gente iniciou no final de 2015, fazemos algum amistoso, em 2016 a gente entrou com tudo. Aí a gente entrou,
jogamos a terceira divisão, tá? A gente iniciou na terceira divisão. Time novo, né? Exatamente, time novo. Mas aí o comentário que o pessoal fala bem que o time já cresceu grande. Na parte da organização, na parte de uniforme, na parte de estrutura. Exatamente, na parte de Já marketing. veio com nome forte, CRB, né? Já veio com Exatamente. nome forte, já pra... Hoje, pra quem não sabe, o CRB, turma, tá jogando na primeira divisão. Exatamente. Então tudo tem que ter um início, né? Exatamente. Eles iniciaram na terceira divisão, como nós, a equipe do Tavares Soccer. Tudo, assim, não tem como a gente começar na Ferrari e cair pro Fuscão, né? Então Não, a gente tem que começar ir sempre de baixo. degrau por degraus. Isso. Degraus. E essa foi uma parte muito boa da minha vida, que a gente sempre gostou do esporte. Era um meio que eu tive, que o futebol eu já aposentei. Pra Né? ficar mais próximo ao Exatamente. E assim, no final de semana a gente reunia a galera e tal e jogava. Só que o nosso CRB era um projeto. Não era time de amigos, a gente teve um projeto. Tanto é que logo no primeiro ano a gente conseguiu ser campeão da terceira divisão. E vocês sabem que não é fácil ser campeão. Galera, olha só pra você ver que bacana. O Júlio montou o time, junto com o parceiro dele que veio depois. Isso. Vocês verem, já iniciou na terceira, foi campeão. Olha só pra vocês verem. Porque ele iniciou um projeto top, com o quê? Nome forte, uma equipe forte e já foi campeão. Exatamente. E assim, turma, é um profissional grandioso da sua área. A gente traz grandes pessoas, grandiosamente, eu gosto de usar essa palavra sempre, se vocês voltar os vídeos, sempre eu uso essa palavra, grandiosamente. Por quê? Porque ele iniciou lá com 17 anos na farmácia. Sim, Então, 16 para 17. 16 para anos, 17. né? Então hoje você tem, vamos dizer, quanto tempo de... Tem 32? 32 anos, pessoal, que ele tem, hein? Novinho, tá novinho. Tem pessoal, 15 tem anos. atletas 15 anos, que 15 ainda anos. tá jogando a idade que ele Sim, vários e vários e vários. Até quando eu vou optar jogo deles é uma resenha danada, porque a gente é da mesma geração, da mesma safra, digamos assim. tem o Getúlio. Tem o Getúlio. A gente vai falar mais sobre. O Getúlio é um grande amigo meu. Então assim, Julião, você iniciou lá com seus 17, dentro da sua área de formação, que é a farmácia. Você já tem hoje quanto tempo já de vivência dentro da sua área de É 15 trabalho? anos, né? 15 anos. Então, 15 assim, anos. pessoal, é um grande profissional dentro da área de trabalho e não só dentro da área de trabalho dele, que é o nosso lazer, que é a arbitragem, que é Sim. o futebol nosso de cada dia, de todo final de semana, né? Então, assim, o que você pode falar, Ronaldo? É porque, tipo assim, o Júlio, ele fundou o time. Igual ele falou, fundou o time do CRB. Sim. Você viu, ele fundou o time, aí depois você falou que você já não tem mais o time. Por quê? Porque você já queria parar, porque tipo assim, galera, para o Júlio conciliar farmácia com o trabalho dele, que é a farmácia, com o clube, é muito difícil. Vocês podem observar que ele fundou o clube, nesse que ele fundou o clube, ele já trabalhava na farmácia. Para quem trabalha com o público, já é muito difícil, ainda mais farmácia. É porque que nem vou contar um negócio que nem tava brincando no off. A pessoa que chega lá, talvez com o medicamento, ela chega só com um pedaço do nome do medicamento. Fala, ó, eu quero esse medicamento aqui com essas iniciais. O Júlio tem que se virar para ele procurar. Então, já não é fácil. Sim. Aí outra pergunta que eu quero te falar agora para você. Por que você largou o clube? Certo. Na verdade, a gente largou o clube por questões burocráticas, assim, patrocínio. Ficou difícil financeiramente, porque vocês sabem muito bem que não é difícil manter um time. Foi subir divisões? Exatamente. Foram A gente- campeões? Exatamente, a gente foi campeão, para começar do zero. Campeão na terceira no primeiro ano, campeão na terceira. Ó, show de bola. Aí, vocês sabem que a divisão é uma vez por ano, aí dentro do ano tem aqueles campeonatos. Campanhas boas, tem um campeonato, eu acho que ele está extinto hoje, que é o Campeonato Verziano. Varziano. Não sei se vocês é da Verdade, época do eu já Verziano. joguei. A gente fez uma campanha brilhante no Verziano, logo quando a gente foi campeão. A gente chegou nas quartas de final, se eu não me engano. Perdemos um jogo assim memorável pro KBM lá dentro da ERCA. KBM, pra quem não sabe, hoje ainda é muito forte, mas naquela época era mais forte. Era o recinto dos Leões. Exatamente. Então a gente fez um jogo muito bom lá, muito difícil. Eles ganhou de nós, se eu não me engano, foi 2-1. E de lá pra cá não parou, certo? Aí na segunda competição da liga, que fomos campeão da terceira, fomos pra segunda. Chegamos na final na segunda.
Chegamos na final na segunda também. Fizemos uma final incrível ali no estádio JK contra a equipe do Almerindonópolis, eu lembro até hoje, Almerindonópolis. Perdemos o jogo, só que o objetivo maior foi conquistado, que era deixar o time na primeira divisão. Certo? A gente, desde lá do início, nosso objetivo maior Era deixar o time, na primeira divisão entre os tops. E a gente conseguiu. E fora também, Tulião, uma coisa interessante que eu quero falar para vocês, a gente disputou 2 regionais. Né? A gente foi convidado para disputar 2 regionais. Em qual cidade aqui? Um em Centralina e um em Canápolis. Na época CRB. CRB. E esse campeonato de Canápolis, cara, até brinco com meu parceiro Thiago, a gente selecionou os melhores. A gente levou uma seleção para lá. Top dos top. Top dos tops. O melhor de cada time que a gente conseguiu chamar. Pela amizade mesmo, porque você sabe que hoje o futebol amador rola muito dinheiro. Rola. Verdade. Rola Hoje muito é dinheiro. difícil nessa parte, nesse quesito que você tá tocando, é muito difícil. Tanto é que tem esse profissional que prefere jogar amador do que investir no profissional, porque realmente rola dinheiro. Então assim, a gente conseguiu fazer uma campanha brilhante lá, chegamos na semifinal, perdemos pro time da casa, que foi o Canápolis. E em Centralina também, inclusive até uma história legal, em Centralina a gente disputou, ficamos em primeiro da chave e tal. Semifinal, adivinha contra quem? KBM de novo. Só tinha os dois de Itumbiara. Inclusive meu amigo Leandro sabe disso, ele tá estudando, ele sabe disso. O Leandro lá do KBM é muito amigo meu também. E assim, KBM de novo, infelizmente nós perdemos pra ele. Então, nessa história do CRB, não é só aqui em Itumbiara. Então, regional também. E a KBM foi uma pedra no sapato, né, galera? A KBM é o que persegue as grandes equipes Então, e para quem inicia também, porque é uma grande equipe. Vamos ter a oportunidade de trazer o Leandro. É o Leandro daqui também. Da KBM para contar a sua história, né? Porque todo início Exatamente. tem a sua história. Ele tem uma história vitoriosa, né? Porque a gente fala hoje em dia porque antes era o time do Nilson Freire e a KBM. Operário. Que era o famoso operário do uniforme cor-de-rosa. Então eram os dois, operário e KBM. Aí o operário acabou, aí ficou KBM. KBM hoje em dia é como se fosse era um bicho papão. Exatamente. Ganhava tudo, é um time muito, até hoje é um time Construiu muito sua forte. história, né? Construiu a sua história dentro do futebol amador muito forte. Que nem o Júlio tá falando pra vocês, perdeu 2 pra eles, gente. Mas sobre a arbitragem, que nem o Ronaldão perguntou, quando tudo começou? A arbitragem ela começou, a gente teve uma reunião, eu e meu amigo Thiago Partiu do Fernandes, seu coração. a gente parou com o CRB, inclusive eu recebi muitas mensagens na época do dirigente, do secretário de esporte de Canápolis, de Centralina, Porque falando, querendo ou não, você fez apoiando. um grande trabalho dentro Exatamente, do então o CRB. time já era conhecido, certo? O time, os meninos brincavam comigo, falando, o time já cresceu grande, já nasceu grande, na verdade. Já nasceu grande. A gente, o Tulião, sempre foi assim, tinha uniforme de chegada, naquela época um pouco tinha isso. Uniforme de Então chegada. o CRB foi aquele filho de berço de ouro. Exato. E assim, e essa questão de patrocínio, de tudo, de marketing, deu muita. Meu amigo Uma Thiago, visão, né, exatamente. cara? Vocês já Porque ele era criaram muito uma visão. forte nisso, sabe? Que é gestão, né? Exatamente. Do futebol, Então gestão eu de- tava na cabeça ali e ele veio com marketing. Top. Ele veio com marketing. Bacana demais. E assim, É o que exige o futebol, né? e teve um ano, eu não tô lembrando qual ano foi, nós trouxemos jogar. Aí eu acho que é onde começou o erro, porque a gente começou a trazer jogador de fora. A gente começou a trazer jogador de fora e trouxemos melhores, tá? Trouxemos melhores. Pra você ter uma ideia, a gente trouxe 2 jogadores de Rio Verde, um de Santa Helena, a gente trouxe um jogador de Professor Jamil, cara. De Goiânia. De Goiânia, Professor Jamil. E nessa época vocês tinham os patrocinadores de quais equipes? Isso. Como não tem? Ou de quais equipes? Só as empresas. Quais empresas, né? Na época, até os meninos brincavam, a gente tinha um banner, rapaz, tinha uns 20 patrocinadores. Só que assim, muita gente não sabia. O cara dava 50, dava 20, dava 30. Então, se fosse pra resumir mesmo, mas a gente teve uma folha salarial, inclusive eu tava até falando com o meu amigo hoje, que eu falei que eu ia vir cá, né? A gente teve uma época, a gente tinha uma folha salarial por semana, naquela época, de R$2.000. Por semana. Por semana. Por semana. Só que assim, a gente não tirava nada do bolso. Nossos Era patrocinadores. só os patrocinadores. Exatamente. Hoje você recorda de quais patrocinadores que ajudavam naquela época? Então, esse rapaz que eu tô falando, ele é um dos gestores assim, da Caramuru. Sim. Inclusive ele mudou, ele tá morando em Silvânia, porque ele foi transferido para lá. Então assim, ele tinha muito conhecido, né, nas empresas de Itumbiara, então a gente tinha vários. Eu não recordo, para te falar a verdade, eu não recordo assim
que é exatamente, mas a gente tinha mais ou menos uns 20. Ó, bacana. Uns 20. Mas essa época que você tá falando é que em que ano? Nós iniciamos em 2016, 2017 mais ou menos. Pra vocês verem, galera, 2016 para 2017 ele iniciou o projeto do CRB. Então naquela época, a gente pode falar o quê? Naquela época não se pagava muitos jogadores. Exatamente. Entendeu? Naquela época era muito raro, pagava-se um aqui e outro ali, mas esse pagar era um cara diferenciado. Exatamente. Era um rapaz que já jogou em tal lugar, já veio, então era muito diferenciado. Então para eles nessa época, eles pagar essa folha salarial que ele está falando, era mais viável. Hoje não, hoje em dia é muito forte o amador pagar muitos jogadores. Então Exatamente. já tem uma época que vem isso, né? já tem uma vem disso, já vem muito disso aí. Assim, é que nem o Leozão ressaltou no último vídeo, né, que a gente trouxemos ele aqui, ele ressaltou que, como era um campeonato particular, era entre amigos, então todo mundo jogava por amor, dava o dinheiro do seu próprio bolso. Então assim, é um campeonato particular dele. Agora o amador é diferente. Então a gente está ressaltando para vocês conhecer como é diferente a vivência. Não é fácil. Querendo ou não, a gente tem que estar todos os dias buscando patrocinadores. A alma do futebol é dinheiro. Então para você manter um time de futebol requer o quê? Patrocínio. Se você tiver o ego, a vaidade de não querer buscar patrocínio, você tem que ter dinheiro. Então assim, a gente tem o Zé Gomes, na época que gostava muito de futebol, que muitas das vezes ele era o prefeito de Itumbiara, mas ele tirava do seu próprio bolso. Presidente do clube, já foi presidente. Então assim, o Zé Gomes tirava do seu próprio bolso para pagar jogadores, tinha um envolvimento ali com o Vasco da Gama, diretamente com o Ele presidente. é apaixonado no Vasco da Era Gama, apaixonado. né? E vamos falar do nosso parceiro aqui hoje, porque eu vou confessar um negócio pra vocês aqui, ó. Meu pai é vascaíno, eu sou vascaíno, metade vascaíno, metade corintiano. Ai! Eu vou fazer essa revelação. Então, Por isso que eu vou falar agora, por isso que eu Por vou isso que você falar. fica cornetando meu Botafogo, né, rapaz? Mas é claro, por isso que eu vou Rapaz, cornetando. Hoje eu sou explicado. corintiano. Eu gosto muito. Tá sofrendo. aprecio Não, a muito gente o tem que Corinthians. trazer a realidade. Hoje o Vasco tá sofrendo. Não, eu aprecio muito o Corinthians. Só de Eu gosto hoje, mais né? do Só de hoje. Vasco. Vamos falar a verdade. A minha Hoje. esposa também, a Sônia Oliver, ei. Espaço dessas Águas, que dá uma força mas também. O pai era vascaíno, ela é vascaína. Assim, eu não tenho, assim, vou falar por mim. O único time que eu não gosto do planeta Terra se chama Flamengo. Não. Eu odeio Mas o assim, Flamengo. naquela época. Cara, a minha toalha que eu me enxugo é do pai da minha esposa, que era vascaíno. Nossa, olha aí. Então, assim, isso aí. eu enxugo tranquilamente, eu não tenho essa rivalidade. Eu gosto do Vasco, eu gosto do Fluminense, mas do Fluminense, o Flamengo, eu tenho uma raiva, cara. O torcedor flamenguista, ele tem uma soberba, ele gosta de se achar. Mas o Flamengo é de Nossa. rapidão, galera, o momento é resenha agora. O Flamengo é de 2019 pra cá. Verdade. O Vasco não. O Vasco tem tudo, Tem uma um Pedro, história. assim, a trajetória Tem do tudo, Pedro, uma né, história. foi um jogador que assim, hoje querendo ou não, o Vasco assim, tá passando por um momento difícil dentro do futebol. Não, tá saindo. Eu acompanho Não, tá muito passando, isso. assim, Não, Tá passando. tá Na verdade, passando, mas- eu como vascaíno, mas eu É tá difícil, saindo, é difícil tá sair. saindo. É difícil sair como o Botafogo teve. A gente tem que ser realista, Ronaldo. Ó, Não tá saindo, Não- tá vivendo. vou tá pelo te falar processo. um negócio pra você. Ele aqui, ó. tá aqui, ó, tá saindo do escanteio, trabalhando para chegar dentro da grande área. O pessoal vai falar desse negócio de ser A corintiano gente e tem que- vascaíno. É Vai porque falar. ele é corintiano Não. e ele quer defender, porque ele falou tudo. Não é que defender. ele Ó, gosta do Vasco. O Júlio, antes disso, galera, eu E assim, não sabia. O que a gente precisa, o Vasco, o Corinthians precisa e nós precisamos é do quê? Patrocinadores, galera. É desse Se jeito. você não Quer? tiver, não, Não vai vai, pra frente, não cara. vai, galera. Não é não, Isso então, não, isso não. nosso produtor tá aqui, ressaltou e Patrocinadores. lembrou a gente. Patrocinadores, pessoal. Se você quer ser um patrocinador, quer ter o seu patrocínio aqui em cima do nosso tapetinho, é só chamar a gente no Instagram, WhatsApp, YouTube, comenta lá embaixo. Cara,
a sua logo, marca vai ser ressaltada aqui, vai ser aparentemente na TV também, né? A gente tá deixando ali Aqui, ó. hoje com um pagodinho ali para vocês ser os patrocinadores de amanhã. Então a gente tem espaço, temos a parede, temos o tapetinho, então temos tudo. Só tá faltando você patrocinar a gente. Só quando você chegar e continuar a nossa história. Mas voltando lá, galera, o assunto do Vasco. O Júlio, eu não sabia, o Túlio que me falou. O Túlio me falou que ele, quando o Vasco joga aqui na região Sim, mais sim. perto, eles organizam e vão ver o Vasco. Sim. É que nem a gente ressalta também, o Vasco, de antigamente, quem conhece o Vasco, igual a gente conhece, era um time de glórias. Hoje não, galera. Hoje está passando por uma reestruturação, que o Túlio falou, ficou me enchendo o saco aqui falando tal coisa. O Vasco hoje está se reerguendo. Só que é muita falta de sorte. Porque no último jogo, fez uma falta. O jogador fez uma falta boba, foi expulso, o Vasco estava melhor no jogo, perdeu o jogo. Sim. Igual aí, voltando, o Júlio, para vocês que estão vendo, o Júlio faz quando o Vasco joga em Brasília, joga em Uberlândia, o nosso parceiro Júlio aqui organiza e viaja. Goiânia, várias vezes, o Júlio né? viaja. Sim. Vascaíno roxo mesmo, de berço. Aí, pra vocês verem, galera, o Júlio aí, ó, vocês querem entrar em contato, você que é vascaíno, entre em contato com o Júlio organiza essas excursões aqui pela região, acompanhando o Vasco. Olha só pra vocês verem que o esporte tá com o Júlio, né, Julião? Sim. Isso aí eu aprendi de berço, né? Desde pequenininho eu sou vascaíno e roxo. Tem meus parceiros aí, o Getúlio novamente, é muito brother meu, que a gente viaja junto. A gente já foi pra Brasília, já foi pra Uberlândia, Goiânia, inúmeras vezes. Eu particularmente já fui no Rio de Janeiro, já fui em São Januário, então assim... Já foi lá já? Já fui em São Januário já. Um prazer que eu tive na vida foi lá ver o meu Vascão jogar, né? Porque a gente, quando é apaixonado na equipe, assim, cara, tem que ir. tem que ir. Pelo menos o... Mas como você começou com essa ideia? Você falou assim, cara, eu vou reunir uma galera aqui e vou e... Na verdade a gente tem um grupo no WhatsApp. Vocês têm um grupo no Tem, WhatsApp? Vascaíno de Itubiara. Inclusive eu quero mandar um abraço pra todo mundo lá do Aí, Vascaíno de galera. Itubiara lá, ó. Tamo junto, pessoal, até o próximo jogo aí a gente reunir de novo. Aí, galera. A gente já lotou 2 ônibus, van. A gente Tá escutando aí, né, Tulião? Aí, ó. Um abraço pros vascaínos de Itubiara, que tá falando. É o grupo Assim, WhatsApp. a gente Vai vai fazer abraçar um e vai. Vamos mandar um abraço para os sofredores. Aí, agora, a gente tá falando no momento resenha, pra vocês verem, ó. O Júlio falou que eles organizam 2 ônibus e vai. Agora eu quero ver, o Túlio é torcedor do Botafogo. Vai organizar um Fusca Na pra ele. onde que eles organizam 2 ônibus para ver o jogo do Botafogo? Não, aqui? tem não. Manda nos comentários aí pra ver se tem Tem não. esses torcedores pra ir lá. Eu quero ver você. Ó, CD. Você vai entrar no CD, pra vocês verem. A gente, Botafogo e Vasco, entra dentro de uma geração que a gente era sofrido. Sofrido. Não, a gente tem que falar a realidade do futebol. A realidade. Né? Então, assim, o corintiano vive dentro do que ganhou, que foi o Mundial, e não ganhou mais nada. Então, assim, dentro do futebol, o Botafogo, querendo ou não, o Botafogo era para virar um time de terceira divisão, quarta divisão, para virar vamos ser realistas, Ronaldão, para ser um Itubiara. O Botafogo ia ser um Itubiara. Não ia, mas só que o que acontece? O Botafogo fez o quê? Fez uma gestão boa. Hoje virou SAF. É o que tem no futebol hoje em dia, galera. Hoje o que eu vejo ali dentro do futebol, muita gente nos comentários dentro da página do Botafogo quer falar, hoje vocês têm um americano que toma conta do time do Botafogo. Sim, porque é um cara que lá dentro da onde ele morava, né, dos Estados Unidos, um americano dos Estados Unidos, lá o futebol, para vocês verem, quem toma conta ali do Inter Miami é o David Beckham. E o David Beckham é da onde? Ele não é dos Estados Unidos, né? Então, assim, turma, você tem que ter pessoas que amam o futebol. É que nem o Túlio tá falando, galera. O David Beckham é da onde? Da onde que é o David Beckham? Em inglês, é da Inglaterra. Da Inglaterra. Ah, eu pensei que você ia saber.
que nem ele tá falando. Eu tô perguntando, de onde Botafogo, Claudinho de Beca? Ó, Botafogo, Ninguém me Cruzeiro, fala. ó, vou falar com você, Botafogo e Cruzeiro tem que agradecer a SAF, galera. Então o que que a gente faz? A SAF veio pra hoje revolucionar. vem pra dar certo. Pra A SAF revolucionar. vem pra dar certo. Porque tá acontecendo com o Botafogo, tá acontecendo com o Cruzeiro e tudo mais, velho. Entendeu? Então o que acontece hoje? Tem alguma SAF que está dando certo. A do Vasco teve toda uma A do Vasco tá dando burocracia, errado. teve todo um processo. O que a gente fala de antigamente, o Pedrinho, que era jogador, foi um bom jogador, voltou agora ele é presidente, tá organizando o time. Só que aqui nem eu falo, o Vasco tá só sem sorte, cara. Porque no último jogo, eu acompanhei o jogo, tava top. O negócio é algumas expulsões bobas, é algumas coisas que acontecem com o clube que vai amadurecendo. Mas o Vasco vai melhorar, galera. Eu tenho fé que vai melhorar, né, Nuno? Vai melhorar. Tem que melhorar. Poxa, isso é doido. Não É vai Vasco, sofrer. Então, assim, o futebol, dentro das nossas barreiras, tudo tem suas dificuldades, né? Seja amador, profissional, tudo vai ter suas dificuldades. Então, assim, a nossa realidade somos amantes, né? E apaixonados por isso, que se chama futebol, que é uma coisa mundial. Vixe, isso é doido. Então a gente não pode falar que o futebol é futebolzinho, é Muito futebolzão, é um que a gente vai bater um bolão, que é uma coisa mundial, né? Teve o nosso mundial que mostrou pra gente que os times brasileiros estão batendo de frente com grandes equipes. Então dentro disso, o Julião, famoso Pichico, não apita só em Tubiara, apita na região também. Então o Julião apita em Tubiara. Onde você apita, Julião? A gente já teve participações aí em Tubiara, Bom Jesus, Canápolis, Capinópolis. Nas cidades vizinhas a gente sempre faz, né? Porque Bom Jesus. Isso. A gente é uma associação. Então, como que funciona isso? Quando uma prefeitura está fazendo um campeonato, por exemplo, lá em Bom Jesus, eles mandam solicitação. A gente tem CNPJ, é tudo organizado. Muita gente não sabe disso, acha que vai lá apitar e pronto. Não é isso. Sabe? Isso que eu ia perguntar agora, pra vocês verem, galera, ó. Pra ele ser árbitro, ele tem que Na verdade, assim, eu faço parte de uma associação de árbitros. de árbitro. E essa associação de árbitros, ela tem um presidente, certo? Hoje quem que é o O presidente? presidente hoje é o Samuel Rosa. O Famoso. vulgo sequinho. Famoso sequinho. Exatamente. O vice é o Osiel Rosa também, que é irmão dele. Irmão dele. O pessoal conhece ele, é muito tempo que tá na rodagem aí do futebol amador. Então, assim, muita gente não vê esse lado da arbitragem, que é o lado que eu queria falar sobre isso hoje. Só chega ali, apita Exatamente, e exatamente. O pessoal acha que é isso, que é só chegar lá e- Exatamente. Esquece o que tá passando ali por trás de tudo. que não é fácil. Assim, turma, hoje a gente está trazendo o Julião para vocês reconhecer e conhecer como é. A gente que temos equipes de futebol, a gente tem as nossas dificuldades. Então, assim, atrás da arbitragem também eles têm essa dificuldade. Exato. No final de semana, fazer aquela distribuição, ó, hoje sábado o Julião vai para tal jogo. Exato, a escala. A famosa escala. A escala, Vocês então, não têm assim, noção, Tulio, tanto que é difícil fazer essa escala. e aí que o bicho pega, Mas é né, Julião? muito difícil mesmo. Então assim, turma, hoje a gente tá querendo trazer o Julião justamente para isso, porque a gente só fica julgando o árbitro ali. Chega no final de semana, a gente fala assim, cara, nossa, mas aquele lance que era pro cara marcar um pênalti, que era pro cara fazer isso. Assim, a gente que tem time de futebol, a gente só quer buscar o defeito da pessoa, a gente só quer buscar a gente não quer buscar o que aquela pessoa vive por trás, abdicou para estar ali naquele momento. Não é verdade? Exatamente. Então a gente está trazendo a realidade do árbitro. Realmente, a gente como presidente, como jogador, todo mundo vai errar. Todo mundo, nós temos erros e acertos. A arbitragem, principalmente. Com certeza. Cada árbitro tem sua introdução, mas assim, a gente não pode ficar julgando só o árbitro. Hoje, assim, turma, eu não estou aqui passando o pano para nenhum árbitro, né? Então, assim, a gente quer trazer o quê? A realidade deles, né? Porque, quase que eu falei a nossa, porque eu estou querendo iniciar também nisso.
Sim, Nessa pegada, nesse ramo. Então a gente tem que ter o quê? A vivência, né, Ronaldão? Da arbitragem. Hoje o árbitro, ele é julgado. Ele chega no campo, pô, mas o árbitro chegou assim assado. Ah, mas o árbitro deixou de marcar um pênalti. Ah, mas o bandeirinha marcou um pênalti. Ah, mas o... Então assim, hoje tudo tem a sua julgação, né? Sim. Alguns casos acontece, Túlio. Às vezes a escala sai, o presidente já fala, nossa, mas esse antes de começar o jogo já começa a criticar. As críticas começam antes do jogo. Entendeu? Tal time não quer. Exato. Tal time não quer o Pichico. Exato. Existe vocês, como presidente de time, você sabe que existe um negocinho chamado veto. O veto. O veto. O time tal vetou. Exatamente. Então isso é um quebra-cabeça na hora que vai escalar. Na hora que vai escalar. Aí queima todo o esquema tático. Exatamente. E literalmente, é um quebra-cabeça a escalação da É a mesma coisa que, hoje eu vou lá entrar com o time 4-3-3. O Ronaldo não vai jogar. Aí eu já tinha montado a formação, aí eu tenho que mexer na minha formação. Exatamente. E outra coisa, a escala, para vocês que não sabem, vocês estão de fora, a escala é mudada umas 3 vezes toda semana. Por quê? Por exemplo, essa semana mesmo aconteceu, não vou falar a equipe, nada, mas aconteceu. Um árbitro estava escalado na equipe, eles pediram para mudar. Sim. Então, assim, isso todo final de semana acontece, isso é de praxe, digamos assim, é costume. É porque, galera, rapidão, me interrompendo eles aqui, é porque assim, ó, aqui em Tumbiara são 3 divisões. A 3 primeira... divisões, só Não. 5 módulos. Não, eu falo assim, são 5 módulos, mas só com o quê? Primeira, segunda e terceira. Vamos lá, primeira, segunda e terceira. Módulo bronze, prata, Bronze, prata e ouro. Isso. Aí tem Os 3, aí tem os quarentões e os cinquentões. Aí são os 5. Aí o que acontece? Isso que ele está explicando. Se um do cinquentão e um do módulo ouro não querer, galera, olha só para você ver o trâmite que eles têm que fazer. Exatamente. Porque a escala sai toda sexta-feira. Sai na sexta. Aí vamos voltar várias pernas. Na sexta sai tipo até 5 horas, 6, 7. Aí sai o horário ali dos árbitros, ó, 4 horas, Chelsea e KBM. Aí vamos ver, aí tem um árbitro, aí tem um presidente ali que não quer estar o árbitro. Então ele tem um tempo ali dentro de 24 horas para mudar. Isso, e por isso que eu vou vocês, eu tô falando só as primeiras divisões. Eles me corrigiram e falaram o quê? Tem mais 2, os quarentões e os cinquentões. Se a gente tirar os quarentões e os cinquentões e deixar só as 3, porque aí mesmo assim, se a gente deixar só as 3, já é mais difícil, galera. Por quê? Porque você tem a primeira, a segunda e a terceira. A primeira e a segunda é no sábado. No sábado à tarde e no domingo cedo. A terceira é no domingo à tarde. Então o que acontece? Já tem que fazer na sexta, mudar toda a burocracia do nada por causa de um árbitro. Essa burocracia toda. Vocês verem, são 5 divisões. E só que eu falei só 3. Pra vocês verem, ó. Pra vocês verem como é que é a realidade total do que acontece com eles. Bastidores dos árbitros. Dos bastidores, galera. Então o que acontece? Pra vocês verem, ó. Ele foi dono, tentou ser jogador, foi dono de time e hoje vive o outro lado da história, que é árbitro, galera. Que nem eu falei pra ele no off. Não é fácil. Para uma pessoa largar do meio do futebol para vir para ser árbitro, tem que dar os parabéns para ele, né? Porque é muito difícil. Mas aí uma pergunta que eu quero te fazer. Como você decidiu ser árbitro de futebol? Na verdade, eu decidi ser árbitro de futebol pelo seguinte, sempre gostei do futebol. Então, primeiro, lá naquela escala, a gente tentou jogar bola, tentou ser jogador, não deu certo. Fui para ser presidente de time, chegou um tempo a gente esgotou, também não deu certo. Para não ficar longe do ambiente, para não ficar longe assim dos jogos mesmo, final de semana, que é o que a gente gosta, ingressei. Mas assim, também não é assim, falar, ou você é árbitro, pronto, não. Tem todo o começo, a gente tem que fazer curso para entrar, entendeu? Não é pular de paraquedas lá e falar, hoje eu sou árbitro. Você já fala assim, não, eu quero apitar. Exatamente, inclusive assim tem que ter personalidade. Exatamente, tem que ter personalidade. E aí, nessa parte de eu entrar na arbitragem, eu quero agradecer meus amigos, o Samuel Rosa, o Osiel Rosa, que me deu todo o apoio. E assim, iniciou em 2018, tá? Eu queria falar essa história, iniciei na arbitragem em Tumbiara, na associação, em 2018. E o interessante
E logo em 2018 eu já ganhei o árbitro revelação. Top. Já fui Show eleito, de bola. já fui eleito. A gente tem algumas conquistas, porque assim, a gente fala em off, então, os times, o que é bom é ser campeão. O árbitro ser campeão é chegar numa final. Entendeu? Então o árbitro chegou na final, significa que o resultado, todo o campeonato ali, ele foi top. Porque, Julião, o que você está falando, a arbitragem é como um médico. Vou usar o médico. Às vezes o médico vai ser bom para mim e não vai ser bom para o Com Ronaldão. certeza, com certeza. Às vezes o médico vai ser bom para você e não vai ser bom para Acontece mim. muito. Então a mesma coisa é, a arbitragem é isso. É que nem Exatamente. você joga na Mega Sena. Às vezes você vai ter a sorte de acertar e a sorte de errar. Que vai ter a interpretação. Então, às vezes você vai ser bom para uma equipe, às vezes você vai ser bom para outra equipe. Tem muitas pessoas que jogam bola e falam assim: ah, o árbitro gosta de ser imparcial. Ele gosta que as duas equipes encerram empatado, 0x0, 1x1, 2x2. Porque o árbitro gosta de ser imparcial. Ó, a mulher do Julião tá ligando. Já deu a hora, cara, já deu a Porque tá hora. tarde. Mas a gente tá aqui para trabalhar para vocês, pessoal. Então, assim, não se esqueçam, inscreva-se no canal. Pessoal, agradecer GRV Construtora, CT, Centro de Treinamento Tavares Soccer, que tá aqui, ó, no meio de campo para soltar a bola. E assim, pessoal, se você tem a sua empresa, quer ser vista, quer ser falada dentro do tapetinho, tá aqui dentro do tapetinho, E ser lembrado pelo nosso tapete. caiu no tapetinho, já era. Assim, a gente usa o verbo lá, tapete, com i. Tapete. Com i, porque caiu no tapetinho já era, que é o verbo do Botafogo. Caiu no tapetinho. Então nós temos que mudar o e pro i. Então assim, pessoal, não esqueça de se inscrever no canal, é primordial, é a alma do nosso negócio. Ajuda bastante, Ajuda a deixa gente o a like. crescer. E outra, antes de você se inscrever também, deixa o like que ajuda a gente bastante. Tá lá, ajuda a subir o canal que a gente vai continuar. Hoje Aqui, vocês estão vendo os dois lados da moeda do Júlio, tanto como dono de time como árbitro. Vocês estão vendo as duas histórias dele. aqui, Olha que top. aqui é um campo de futebol. Dentro do campo de futebol, o que tem nas laterais? O que vocês me Os falam? patrocinadores. Então a gente quer E ó, encher isso aqui de patrocinadores. Patrocinadores, então é pra você ver o tamanho que tá aqui de vocês patrocinar a gente aqui, ó. Então vamos buscar patrocínio. A gente quer tirar isso aqui, ó. O CT, que é o início, a gente vai tirar fora. A gente vai tirar fora e vai colocar outros patrocinadores. A Vou gente colocar quer aqui, ó, isso. depois a gente vai conversar, ó, vou colocar aqui Rede União Farm. Aí, Oh, ó. é isso aí, ó. Bate Eu palma, tive galera, que jogar o que você viu, ó. CT fora, Ó, porque isso aqui já a tem gente vai enjoativo. pôr- A gente vai deixar aqui, ó, bem na lateral aqui mesmo, para ser um lateral. Um lateral não, um ponta, que vai ser um ponta atacante. Aí, galera, ó. E meu lateral Cafu, né? Que ele gosta de ser lembrado como Cafu, né? Meu Deus do céu. E ele tá com a camisa do Brasil ainda, gente. Aqui que vocês viram. ó. Meu Top de- Deus do céu. Vamos voltar no teste do Júlio falando. Júlio, você ingressou, como que é o curso? O Ou curso, seja, o curso, na verdade, veio um árbitro federado de Goiânia para Itubiara. O curso foi feito lá a aula teórica foi feita lá na Ubra, né? E a aula de campo mesmo foi feita no Goiazinho. Exatamente. Então a gente sempre tem esse curso. Caso você falou para mim que você tem vontade de entrar na quadra de arbitragem. Porque não é só entrar, né? Não é só entrar, você tem que ter o curso. Então, curso. Tem um curso. Eu tenho 2 cursos de arbitragem já. Mas os meninos mais antigos tem 4, 5, 6 cursos. Então, assim, fazer o curso, você entrou e gostar. Primeiramente é gostar. Não tem como. Por quê? No domingo, por exemplo, eu lá na farmácia, eu trabalho de segunda a sábado. sábado. O único dia que eu tenho de folga no domingo, eu deixo minha família em casa e vou apitar o jogo. Então você não tem nenhum dia de descanso. Ou talvez você apita 2 jogos. Talvez o Júlio, gente, apita um jogo cedo, acontece um imprevisto, ele tem que apitar um jogo no domingo à tarde. Porque funciona assim também. Vou falar dos bastidores. Como que é feita a escala? O árbitro nenhum é obrigado a apitar, tá? Começa aí. Na segunda-feira, pede disponibilidade de todos os árbitros. Por exemplo, vamos supor que esse final de semana eu vou viajar, eu não sou obrigado a apitar. Só falar que eu não estou disponível. E aí, com essa disponibilidade, é feita a escala.
Nesse final de semana, por exemplo, eu tô escalado já saiu a escala, eu tô escalado um jogo de manhã e um jogo à tarde. Então é isso aí, eu perdi meu domingo. Aí pra vocês verem, galera, o Júlio já trabalhou de segunda a sábado, lá com o público, ele vai apitar o jogo já no domingo. Exatamente. E assim, Julião, o árbitro que apitou o jogo, por exemplo, teve Tavares e Ronaldo Futebol Clube. Você apitou esse jogo. A gente vai jogar no próximo final de semana. Você apitou o nosso jogo no final de semana passado. Você não pode apitar o próximo Não jogo. pode apitar esse jogo. Aí você só pode bandeirar, por exemplo. Tem toda essa... Exatamente. Por exemplo, o árbitro que apitou um jogo, ele não pode apitar outro jogo. Não pode. Aí ele vai Por ser quê? bandeira. Exatamente. Não, nem sempre. Às vezes é escalado em outro jogo. Ah, tá. Às vezes pode, por conta que o Julião falou, o cronograma, né? É como a equipe é pequena por tanto de jogo, São 30. Pode ser que você aconteça isso no próximo jogo, mas São não... 30 árbitros, né? Total de Exatamente. 30 árbitros. Então, assim, hoje a gente pode colocar aí uns 38 times. 38 times para 30 Não, árbitros. é mais. É 5 É divisão, 12, né? é Porque 12. é 5 divisão, A dois... terceira é quantos times? A terceira é 8. Então você pega 12 vezes 4, porque a primeira, a segunda a primeira, a segunda, o veterano e o cinquentão é 12. É 12. Só a terceira que são 8. Então vamos colocar aí 48 equipes. É muito 48 jogo, é equipes. muito jogo. Então você tá 48 equipes são 22 jogos por final de semana. Olha, Então, vocês para viram. 30 E é trio, árbitros, viu? É trio. E Foi é assim, trio, turma, é trio. desculpa, às vezes a gente tá fazendo até a conta A errada, conta mas é errada, praticamente tudo isso aí. Então assim, é 30 árbitros, vamos colocar 48 equipes, colocando módulo bronze, ouro, prata, quarentão e cinquentão. Então são 5 módulos. 5 módulos. Para só 30 árbitros, É difícil. E outra coisa, igual Sobrecarrega. eu acabei de falar, o árbitro, às vezes, na escala tem 20. Por quê? Às vezes um árbitro trabalha, às vezes o árbitro viaja. e não só isso, né, Julião? Eles também trabalham na região. Exatamente. Bom Jesus, É deslocado um trio, 2 trios. Goiatuba. Exatamente. Pô, até nossa vizinha aqui, Araporã, talvez tenha Araporã aqui, igual disponibilidade de um árbitro não pode vir, talvez um daqui de Tumbiara pode apitar lá, entendeu? Pode. Então, galera, é todo um trâmite que o Júlio passa. Então, tipo assim, ele já trabalha com o público lá, já trabalha com o público aqui. Então, galera, não é, pra mim, é mais do que gostar. Exatamente. Porque pra ele, igual o Túlio, e ele ser dono de time e você arbitrar, apitar um jogo, pra mim é outra coisa de outro mundo. A pessoa tem que gostar muito do futebol. Eu dou de parabéns pra ele, galera, porque não é fácil. Vocês não sabem o que Você é apitar não um jogo. apitar Hoje, não assim, é fácil. Vamos não é fácil. fazer a pergunta que todos os presidentes queriam fazer. Já até sei. Hoje, quais são os seus top 5? Top 5 de time Pra apitar. Não, Eu não posso falar. Vamos colocar ele na saia de Como árbitro, eu sou imparcial completamente. Top. cara, hein? Então vamos falar A assim, gente pra não mim, os vai seus mais top 5 árbitros. Não, eu também não posso falar. Imparcial, A gente pode ter. Só posso falar uma coisa. Hoje eu me considero um dos top 5. Não, assim, eu vou falar por mim. Mas eu também não vou citar escadinha, Não, nome e tal. Mas Falou a gente fala perfeitamente. só- eu A me gente considero tá- como top Não, 5. a gente Às vezes tá- eu posso. É o que você falou. O que é bom pra você não é bom pro outro. Às vezes, como né? é, né? Exatamente. Oxi. Às vezes, muita gente que está assistindo não acha eu como um top 5. Mas eu me acho. Um top 5 hoje. Até mesmo aquela questão de veto. Eu sou um dos poucos árbitros do BR que não tem veto. Não tem nenhum veto, nenhuma equipe. Verdade. Por isso, assim, antes dele, eu deixei ele falar para mim não entrar no que ele estava falando. Porque, assim, eu já vivi os dois lados. Que nem eu falei atrás. O árbitro, ele é bom para uma equipe e ruim para outra. Eu já tive do outro lado. Eu já tive vamos dizer, uma injustiça vivendo do outro lado, né, na época da SAVE, que assim, a gente tem que respeitar. Porque é o árbitro, ele tá ali pra gente respeitar ele e não julgar. Independente se tá certo ou errado, ele tá ali para fazer o trabalho dele e a gente tem que respeitar. Somos homens, como todos os homens. O que fica dentro do campo, a gente deixamos dentro do campo, né, Julião? Então, assim, futebol é isso, cara. Cada um tem sua visão, né? Então, assim, na minha visão, hoje, pra mim, ele é um dos melhores. Hoje ele tá dentro do top 5.
Que nem eu brinquei com ele. ele Eu não quis responder. é, Eu não, sem puxar saco, eu não puxo saco de ninguém. Pra mim é que nem o Julião falou, tem gente que não vai gostar dele, tem gente que vai gostar. É normal, é que nem tem gente que não gosta de mim, tem gente que vai me idolatrar. Mesma coisa o Ronaldo, mesmo jeito, o nosso cameraman, nosso assessor ali. nosso assessor. Então assim, a vida é assim, cara, a gente não vai agradar todo mundo. Com certeza. Mas a gente tá ali pra todos os dias fazer o nosso trabalho, usufruir o nosso trabalho e viver o que a gente gosta, que é o futebol. Então assim, hoje, pra mim, o Julião tá no top 5. Você também concorda? Mas é que nem a gente ressaltar. Você concorda ou não concorda? Concordo. Mas é que nem eu falo pra você. A gente ressaltar o trabalho dele, galera. Porque a gente trouxe o Júlio aqui. O que ele ressaltou é uma coisa importante falar. Nenhuma equipe excluiu ele de nenhuma arbitragem. Por isso que a gente, inclusive eu tô falando pra você, a gente Por ressaltar isso que a o gente quê? convidou ele isso pra hoje. E pra falar o quê? Os dois lados. Sim. O tanto o lado dele passar as dificuldades dele ter o time dele e tanto o lado dele ser árbitro. Porque o árbitro tem que ter um bom senso, né? Tem que ter um bom senso, não só do árbitro, dos presidentes. Nós que somos presidentes, a gente tem que ter um bom senso. Tanto dos jogadores também, de tudo, galera. Ali no calor do momento, o jogador é mala também. Não é isso. O cara quer entrar na mente Ele do quer árbitro. desviar o árbitro a todo momento. Quer desviar, Exatamente, a todo momento. É do Então, o início árbitro- ao fim. O árbitro tem que ter aquela malandragem. Porque como ele já foi jogador, teve time de futebol e hoje ele é árbitro, ele sabe como é. Ele sabe como é. Então por isso que a gente trouxe o Júlio para vocês aqui, não só como a gente vai trazer o Júlio, como a gente vai trazer também o Samuel Rosa, o Sequim. Vamos trazer hoje a comissão de arbitragem. Vamos a primeira tentar trazer mulher. a comissão de arbitragem Primeira também. Vamos mulher. trazer A primeira Lorena mulher. Jacob. Lorena Jacob. Tá feito o convite, Lorena. Vem Lorena aqui com o Jacob. tapetinho, Lorena. Vem com Tá no tapetinho. Pra gente trazer por quê? Porque, galera, hoje em dia, pra mim, ser árbitro de futebol é muito difícil. Pra mim é muito difícil. Pra você lidar com jogador, com dirigente, com escala de arbitragem, com tudo mais, por isso que a gente trouxe o Júlio aqui hoje pra quê? Pra ressaltar a arbitragem, galera, porque não é fácil. Principalmente no amador. Com certeza. O Júlio já deve ter história boa, história ruim, Já muitas tive histórias. história, né? Por isso que a gente fala pra vocês, pra ele largar, falar assim, não, eu quero ingressar na arbitragem, cara, é muita coisa. Ele tem que ter pensado muito e tem que gostar muito. Porque assim, se a gente for falar sobre o futebol, Nossa. é uma coisa obscura, né? Então assim, para não dificultar palavras, querer falar difícil, é uma coisa que muitas das vezes as pessoas começam a falar, tem que ter mais bom senso, todo mundo se unir, mas, cara, fechou pro lado o outro vai querer ser beneficiado. O Brasil é assim, né? É porque assim, Túlio, o futebol, na verdade, quando você entra aqui, acaba tudo, você quer ganhar. Esquece a amizade, Esquece a amizade, esquece tudo. E uma coisa interessante que eu sempre falo, o futebol aqui em Tubiá é futebol amador. E o pessoal não sabe, os árbitros também são amador. Entendeu? Então eles cobram um nível de profissionalismo que às vezes não tem, cara. Sim. Porque durante a semana a gente tá fazendo as nossas atividades, trabalhando. Eu, por exemplo, trabalho na farmácia, os outros trabalham em outros empregos, enfim. A gente não é profissional, a gente não vive para aquilo. Tá certo? Então é um diferencial, a gente é recompensado. E por isso a gente vai lá e tenta fazer o melhor. Entendeu? Porque eu, quando saio de casa, eu saio pro campo para fazer o melhor. Nunca pra errar, Exatamente. ninguém. Agora errar- Até mesmo o jogador. ninguém quer errar. Exatamente. Todo mundo Da mesma forma que o atacante chega na beira do gol e erra o gol, o árbitro também não quer errar. Não. E o árbitro tem que ter concentração a todo momento. Porque é 22 jogadores dando pressão, é comissão técnica, é torcida. Vixe. Porque, vou te falar, né? Aqui vai ter uma torcida chata. Vixe, nossa, a gente tem, A gente sabe. A gente tem um perseguido, não tem um aí Tem uma torcida chata, xingando o árbitro. Às vezes o árbitro dá a favor à equipe que ela tá torcendo, mesmo assim ela tá xingando. Eu não entendo. verdade. Por isso que a gente fala, vocês aqui em É aquele, Tubiá né? são guerreiros. Aí entra o quê? Pra quem não sabe, o árbitro é o juiz. Porque o termo técnico é falar árbitro, Árbitro. não juiz. Aí a torcida, juiz, vai tomar no cu, juiz. Ele é o mediador, Saco de né? casulo.
Porque na nossa intenção é o quê? Ele é o mediador entre os dois jogos. Por isso que o pessoal fala juiz. Por ele ter mediador daquela partida. Mas é árbitro, galera. Então, outra vez ressaltando, galera. Esse pessoal aqui de Itubiara tem que estar de parabéns. E assim, pra quem não é sabe, fácil, galera. a gente tá pagando o Julião em dólar, né? Então, quem cai no YouTube, nós não ganhamos porra nenhuma. Tá caindo em dólar, né, pai? Tá caindo em dólar, como é que faz, né? E outra coisa, uma coisa que eu quero falar aqui, querendo ou não, aceitando ou não, a nossa arbitragem hoje em Itubiara é uma das melhores da região. Sim. É muito criticada, mas é uma das melhores da região. Porque a gente, assim, pra quem não tem o Julião no Instagram, a gente vai deixar, entra lá no Instagram, pessoal, Tapetinho Podcast, a gente vai marcar o Julião, já tá marcado, a gente vai marcar novamente para vocês acompanhar ele no Instagram. Ele não apita só em Itubiara, ele apita em Bom Jesus, Goiatuba, onde mais? Capinópolis, a região Então inteira. assim, ó, não é eles que se estado. convidam. Exatamente. É os prefeitos, o secretário de esporte que vem buscar eles e chama eles. Por quê? Porque eles fazem um belo e bom trabalho aqui em Itubiara. Inclusive, nesse momento agora, tem 2 árbitros da nossa associação lá em Cachoeira Dourada, apitando a final do futsal lá. Sim. O Samuel Rosa e o José Luiz, o vulgo Camelo. Aí o Camilo tava lá hoje? O Camilo tava lá. Camilo, gente, o Camilo é gente boa também, a gente vai trazer ele aqui também, gente. Camelo é um menino que começou, a gente sempre apoiou ele começar, ele começou muito bem, tá destacando e cada vez mais crescendo na arbitragem. Porque a gente vai fazer assim, ó. A gente trouxe o Júlio aqui para abrir as portas. Pioneiro. O pioneiro. Então o que a gente quer fazer? A gente quer tentar trazer a disponibilidade dos horários deles para trazer a comissão de arbitragem. Talvez você vai ver 1, talvez você vai ver 2, talvez você vai ver 3. A gente quer trazer eles todos aqui para a gente bater esse papo legal, que é igual a gente conversou com o Júlio, é saber da história dele, porque não é fácil arbitrar, apitar jogo e ter o serviço dele, essa coisa. Então a gente quer saber a versão de todos, como que é, História, como que chegou lá para ser árbitro, tudo mais. Então a gente, vocês vão ver, talvez vocês vão só o Júlio aqui, talvez vai ter 2 ou 3. Então a gente contar essa história. Porque o Julião, hoje, turma, o Julião tem a história o quê? Ele tentou ser jogador de futebol, às vezes o outro árbitro não tentou ser jogador. Já ingressou Diretamente do seu ramo, já direto para a arbitragem. Então, assim, a gente quer trazer as histórias, as trajetórias de cada um, a vivência. Para inspirar, né? Para inspirar as pessoas também, porque dentro do futebol, é que nem o Julião falou, são 30 árbitros para 48 times. Então, assim, é muito pouco árbitro. Então, a gente tem que trazer a vontade de vocês que estão aí por trás de querer ser árbitro também, porque assim, tem uma remuneração. O Julião sabe muito bem disso. Todo final de semana, hoje a gente está com o campeonato da prefeitura, a prefeitura que paga eles diretamente. Não vamos entrar em valores, mas são um valor que você vai ganhar diretamente da prefeitura. Mas dentro de um campeonato que tem só a liga amadorense de Itubiara que toma conta, os times de futebol vai pagar os árbitros. Então assim, você vai ser remunerado. Então assim, infelizmente tem os prós e os contras. Então você tem que analisar. Mas assim, Julião, o que você pode falar para essa turma que quer iniciar dentro da arbitragem? Tem espaço, não tem? Quem quiser aonde procurar, se pode entrar em contato com você. Sim. Porque assim, de antemão, turma, tem a mesa julgadora. Por exemplo, nós teve um caso dentro da nossa equipe, Tavares Soccer, né? Um episódio lá, um acontecido, sempre que todas as equipes teve algo maior, mas a nossa equipe, querendo ou não, teve uma filmagem lá que saiu contratempo, que é normal, né? Que é normal. Então, assim, até time profissional briga. Dentro da mesa julgadora, você entra. Funciona assim, a mesa jogadora é composta por 4 árbitros. E só um detalhe, essa mesa jogadora é para julgar árbitro. Não julgar o árbitro. Só o árbitro. Você julga o árbitro. O árbitro. Tá. Por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos supor que o jogo vai marcar para o árbitro, chega 10 horas. Ele vai ser julgado. Aconteceu isso nesse campeonato. Porque quem julga aí, quem entra, pessoal? Quem julga a atleta é a organização. Aí, a mesa jogadora da associação julga o árbitro. Aí entra o quê? Vamos supor que o árbitro errou feio numa partida lá. Errou feio, tem filmagem nítido. Ele é julgado. Então, assim, é como eu falo para vocês. A associação é uma coisa séria.
Então não é só o cara Então, vai lá, pegar a mochilinha, vai lá e apitar e pronto. Não. Então entra o que eu tô falando, turma. Às vezes vocês pensam que o quê? É o árbitro que tá julgando Não. tal time. A Não. função do árbitro é simplesmente relatar. A gente O tem que que aconteceu relatar na o que partida. aconteceu. Fulano fez isso, ciclano fez isso, pronto, acabou. O nosso papel acabou E ali. vocês passam para a organização do campeonato. Exatamente. Então, o resumo da obra, porque muitas pessoas julgaram a nossa equipe. Não sabe. E não sabe desse lado. Não, o árbitro não fez absolutamente Então, nada. assim, hoje está para isso, para vocês verem o que acontece. Quem julga a equipe não é a arbitragem. Não. Ela escreve na súmula, quem vai ter lá a sua Decisão. a decisão é a organização do campeonato. A arbitragem ela é simplesmente um prestador de serviço. A nossa associação presta serviço para a prefeitura. Perfeitamente. Entendeu? Então, assim, Passa aquele relatório. aconteceu alguma coisa anormal na partida, a gente relata e manda. A gente não tem nada a ver com isso. Por exemplo, um jogo que estava escalado no final de semana passado, as duas equipes veio com uniforme idêntico. Então assim, a equipe visitante que tem que trocar, segundo o regulamento tem que trocar, não tinha outro uniforme. Então eu relatei e fui embora, acabou o Porque jogo. vocês estão atendendo que a A organização do o campeonato regulamento fala. Isso que eu queria perguntar, galera. Agora eu vou perguntar, depois a gente vai fazer o corte, o Túlio vai postar lá para vocês. O árbitro, se ele não, pelo meu ver, eu acho que não pode, mas se a equipe virar a camisa, existe essa regra ou não de virar essa camisa? Então, isso que aí, a gente fala? isso aí foi muito falado durante essa semana. Inclusive, eu era o árbitro da partida. Eu Uhum. não aceitei virar a camisa como árbitro da partida. Fui olhar no regulamento. Então, assim, não pode virar a camisa. A não ser que venha uma ordem lá de cima, igual eu acabei de falar. A gente é prestador de serviço. Então, se o contratante falar assim, pode virar a camisa, vai virar a camisa. Se falar, pode jogar sem camisa, vai jogar sem camisa. Então, galera, eu fiz uma pergunta, eu não sabia que o Júlio era o árbitro da partida. E quer dizer o quê? Essa regra de virar a camisa não pode. Só se o árbitro Só se o... ou vir uma ordem de Exato, cima a organização. autorizar eles. Que não aconteceu nesse episódio que a gente tá falando. Isso, é nesse da episódio, que é da organização. A Isso, organização, vamos explicar certinho. explicar certinho para não Pra deixar ninguém, falhas. A organização do campeonato que escreveu Na regra, tá lá na regra. Regulamento. regulamento. Então, se a organização escreveu, os árbitros não têm culpa. Exatamente. Isso aí, galera. Eles são prestadores do Exatamente. trabalho. Então, aí entra o quê? O presidente do time, mas eu não quero O árbitro, não sei eu não quero o Júlio, eu não quero o fulaninho. Mas, Por quê? cara, ele só tá ali para fazer o trabalho deles. Eles estão seguindo o regulamento. Quem tem culpa é quem? A equipe, porque não levou, não disponibilizou outro uniforme. E não seguiu o regulamento. Nesse não caso, seguiu o regulamento. nesse caso aí, eu achei que foi falta de comunicação. Porque Isso isso é normal. aí, justo. Eu, quando eu tava lá do outro lado, aí eu jogava contra o Tavares. Ô, que cor que você vai? Tal. Pra que fazer isso? Chegou nos dias lá. Isso que a gente. Aí, galera. Aí entra o quê? A malandragem do futebol. Isso que a gente está falando. O que acontece? Tem que ter essa Outra comunicação profissão, com o outro time. Exatamente. Ó, igual o Júlio tá falando, levar um uniforme e Que tal. o quê? No final das voltar. contas, o árbitro não tem culpa. Isso. Mas no final das contas, o ser humano sempre quer julgar alguém. Aí sobra pra quem? Pro árbitro. Aí é mais mais a história que a gente fala. O árbitro sempre é o patinho feio da história. Não, sempre tem é jeito. patinho feio, porque aí. Quando o time perde é o árbitro. Quando o time ganha, o árbitro é bom. Quando Por quê? acontece isso, o árbitro é ruim. Essa É pergunta complicado. que eu fiz é importante para o pessoal que tá vendo, que é dono de time, tá vendo, outra pessoa que tá ali, então pode informar certinho. Por quê? O árbitro não é obrigado, galera. Não tá lá no regulamento. Não tá regulamento. Então o árbitro não tem que deixar. Pronto, acabou. Então assim, pessoal, hoje a gente está aqui com o Júlio Dantas, o famoso e mais conhecido como Pichico. Julião, você tem algo para acrescentar? Agradecer Agradecer alguém? Não, eu quero agradecer para todo mundo lá da Associação de Árbitros, meus parceiros lá, mandar um abraço para todo mundo, pro Ziel, pro Samuel, para todo o pessoal que faz parte lá da organização de árbitros. E também mandar um abraço lá pro pessoal da farmácia, da Rede União Farm, meus parceiros. É isso aí, gente. Um abraço pra todo Esse mundo. é o recado do Julião, nosso amigo e parceiro. Muito Que a obrigado. gente tem uma grandiosamente gratidão e responsabilidade, né, turma? Além de tudo, o árbitro tá ali na beira de campo, no tapetinho, né, para ter uma responsabilidade maior, que é com o seu corpo, cara.
porque ele tá ali para ver as entradas violentas, né? E não só isso, o Ronaldão, que é corintiano, sabe muito bem falar. Ele tem o Yuri Alberto, que tá ali de centroavante, tá fingindo lesão, não sabe o que é lesão, né? O Ronaldão O fala. Yuri Alberto caiu, o Yuri Alberto caiu, tem que dar pênalti. Pronto, acabou, galera. Então, vamos lá, muito obrigado por ter assistido a gente até aqui. Julião, top de linha. Vamos agradecer, trazer vamos mais. agradecer. Só o recado final aí, gente. Só o recado final. Respeito. Essa é a regra do jogo. Aí, ó, respeito, galera. Respeito, vamos todo mundo. Respeito. Respeito. É a Essa é a regra regra do do jogo. jogo. Aí. Tamo junto, turma. Com Deus. Até o próximo.